Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Para a nossa meditação de hoje, eu separei alguns textos aqui para a gente poder falar um pouco sobre a comunhão entre os irmãos. O nosso primeiro texto ele vai estar lá em Efésios, capítulo 4. Amém? Amém. Amém. Fazer uma pequena oração. Glória. Santo Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor, um pouco do teu povo, para meditar um pouco na tua palavra, estudarmos ela um pouco, Deus. Fica conosco, derrama teu Santo Espírito sobre nós. Que tudo que for feito aqui, Pai, seja somente para a honra, glória e exaltação do teu santo nome. Permanece conosco hoje e sempre, traz a segurança àqueles que não chegaram ainda. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, Efésios 4, verso 32, diz assim: pelo contrário, sede bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Queridos, quando nós perdoamos, estamos fazendo o que Cristo fez por nós. Para um cristão, o perdão não deve ser uma escolha, mas uma atitude presente em cada um de nós. Quando temos consciência dos nossos erros, das nossas limitações, podemos ser compassivos com o nosso próximo, perdoando a quem pediu verdadeiramente por perdão. Veja, quando a gente passa a enxergar os nossos erros, a gente passa a ter mais ou menos uma noção do erro do irmão. Pois eles erram da mesma maneira que a gente erra. A gente pode até errar mais do que eles, mas mesmo assim a gente quer julgá-los, mas não julga a nós mesmos. A gente não para pensar, não, deixa eu ver o que é que eu estou errando primeiro, para depois tentar ajudar. Mas a gente não pensa em ajudar, a gente pensa em julgar. A gente vê os erros do irmão e começa a meter a chicotada, né? A gente não quer saber dos erros da gente. Eu errei nisso, mas o erro dele é pior. Não é assim. A gente tem que parar e analisar primeiro os nossos erros, para depois a gente pensar no que eles estão fazendo e tentar ajudá-los e não julgá-los. E a pessoa, se Cristo tivesse julgado cada pessoa por seu erro, no tempo que ele teve aqui na terra, seria terrível. Ninguém ali teria sido salvo, nem perdoado principalmente, né? Mas Cristo, com sua misericórdia imensa, foi lá e perdoou primeiro, para depois dar a cura daquelas pessoas. Vamos folhear um pouco a Bíblia hoje, viu? Vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios 13. Amém? Alguém quer ler? 2 Coríntios 13, verso 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará conosco. Amém. Glória a Deus, né? Nós vemos aqui nesse versículo aqui, que por meio da Trindade, nos é oferecida a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. A graça é perdão dos pecados.
como aquela oferecida à mulher adúltera e ao filho pródigo. E o caminho de Jesus com as crianças, pegando-as em seu colo e as abençoando. O que eu tinha dito anteriormente, o perdão é a graça, né? A graça é o perdão dos nossos pecados. Nós vemos aí muitas pessoas dizerem que nós estamos vivendo pela graça. Realmente, nós vivemos pela graça. Mas, como é que a gente vai viver pela graça se a gente não obter o perdão de Deus? Né? E também tem o seguinte, nós vemos aqui também na Bíblia que teve o caso da mulher adúltera e do filho pródigo. Todos os dois foram perdoados. E olha que o pecado deles dois foram muito diferentes, né? A mulher, ela tinha adulterado e pela lei de Moisés deveria ter sido morta apedrejada. Mas Cristo, com sua misericórdia, foi lá e fez com que o povo enxergasse que eles também tinham pecados, não somente ela. E o filho pródigo tinha ido embora, foi embora, pegou a sua parte na herança, foi embora, estourou tudo e depois voltou arrependido, com fome, desabrigado, e o pai foi lá e perdoou. Da mesma maneira somos nós hoje. A gente pode pecar o quanto for, mas se o nosso coração verdadeiramente se arrepende e volta para a casa do Pai, o nosso Pai Celestial ele vai nos perdoar. Mas se a gente quiser, e se o arrependimento for de coração, for verdadeiro, não adianta a gente se arrepender, aí eu vou voltar, você voltar arrependido do tipo, aí eu pequei, eu vou voltar para a igreja, os irmãos vão me acolher e Deus também vai me perdoar. Porque eu tenho certeza disso. Mas será que lá dentro do seu coração você está arrependido verdadeiramente? Será que você está voltando para se tornar uma nova pessoa, ou para se tornar aquela velha pessoa e pecar novamente e pensar que toda vez que vai pecar, você vai ser perdoado? Ah, mas o único pecado que a gente comete que não é perdoado é contra o Espírito. Então eu posso cometer qualquer outro pecado, que eu vou ser perdoado toda vez. Não é bem assim, né? Lá a gente vê que aqui o pecado imperdoável é contra o Espírito Santo, certo? Tem uma parede. A ilustração que eu me lembro que falaram uma vez é: se você pecar contra Jesus Cristo, Ele vai lhe perdoar. Se você pecar contra Deus, Ele também vai lhe perdoar. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não vai ter perdão. Certo? É errado. Se a gente pecar contra o Espírito Santo de Deus, a gente não vai ser perdoado, correto? Mas se a gente pecar demais contra o Pai, vai ter uma hora que não vai ter mais perdão. Porque o Espírito do Pai também está agindo ali. Se você pecar contra o Filho, também vai ter uma hora que não vai ter mais perdão, porque o Espírito de Deus também faz parte do Filho. Então a gente tem que ter noção dessas coisas para que a gente não venha agir da maneira errada, né? Pensar que só porque a gente está cometendo pequenos erros, nós seremos perdoados toda vez. O perdão de Deus ele é infinito. Deus ele é um ser misericordioso, mas também é justiça. Deus também é justiça. Então a gente não deve levar em consideração que toda vez que a gente pecar por querer, a gente vai ser perdoado toda vez. Não. E vai ter uma hora que a porta da graça vai se fechar e você não vai ter mais como você se arrepender de nada, né? Vamos agora lá para o livro de João. Verso 34. Amém? Amém. Verso 34. João 13:34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e dessa mesma maneira tenhais amor um para com os outros. Aqui nós vemos a Cristo
na vida real, né? Às vezes empurramos as palavras do Senhor para o fundo de nossas mentes. Nós frequentemente fixamos nossos olhos nas falhas e erros das outras pessoas e sempre comparamos nossas forças com as fraquezas dos outros. É interessante. E a gente, quando vai fazer uma comparação com outra pessoa, a gente nunca compara duas coisas boas. Então, eu fiz uma coisa boa, vou comparar o que a pessoa fez de bom também. Mas não, a gente vai comparar uma coisa boa que a gente fez e uma coisa ruim que a outra pessoa fez. Sendo assim, a gente vai estar julgando da mesma maneira, né? Porque quando a gente, por exemplo, a gente adultera, vamos botar assim, a gente adultera. A gente não, uma pessoa é adúltera e está ali no meio da igreja. E ela adultera sabendo que é errado. Só que aí tem também ali naquele meio, naquela igreja, que existe uma pessoa que já matou. Então aquela pessoa que adultera, ela vai achar que o pecado da pessoa ali é pior do que o dela. Mas ela não sabe do coração da outra pessoa. No coração da outra pessoa ali, ela pode ter se arrependido. E Deus deve ter perdoado, né? Enquanto essa pessoa, ela continua no ar, continua no erro. Mesmo a outra pessoa tendo matado, que é uma coisa horrível aos nossos olhos, o adultério também é uma coisa terrível aos olhos de Deus. E se você não se arrepende de coração, não se arrepende verdadeiramente, como é que Deus vai te perdoar? Como é que Deus vai entregar a graça dele a você? Não tem como, né? Não temos problema em nos relacionarmos com os outros durante alguns dias, mas depois de muito tempo, quando começamos a ver as falhas uns dos outros, começamos a ficar indignados, pensando que são pessoas difíceis de se relacionar. É o que acontece quando algum irmão ou irmã faz coisas ignorantes, quando estão fracas. E nós ficamos chateados e reclamamos com eles, em vez de ajudar com um coração amoroso. Mais uma vez aqui nós vemos que, em vez de a gente tentar ajudar aquela outra pessoa que está no erro, né? Tentar confortar ela para que ela não venha cometer novamente aquele erro, aquele pecado, a gente só quer saber de julgar, apontar o dedo. Como é que a gente vai ajudar essa pessoa julgando ela? Será que a gente não está usando o amor que Cristo usou com a gente? Cristo se entregou numa cruz para perdoar pessoas que ele nem chegou a conhecer assim fisicamente, né? Fisicamente, ele não chegou a nos ver. Ele chegou a nos ver lá no céu, mas aqui na terra ele não chegou a nos ver, nem a gente viu ele, mas mesmo assim ele se entregou por nós. Ele morreu, morte de cruz, a pior morte do tempo. E o que é que a gente está fazendo para conseguir se achegar de Cristo, se achegar em Cristo, na pessoa de Cristo? A gente não está cometendo nenhum ato que ele cometeu aqui. Um ato que ele olharia para a gente e dizer: gostei, meu filho, do que você fez. Parabéns. Não, pelo contrário, a gente não conseguindo lidar com um irmão dentro da igreja, como é que a gente vai lidar com esses aí fora? Como é que a gente vai trazer essas pessoas de fora para dentro da casa de Deus? Se a gente não consegue nem compartilhar um espaço com um irmão que a gente deveria amar mais do que a gente mesmo. E a palavra de Deus é clara quando ele diz: ame uns aos outros, não ame o teu irmão como você ama você mesmo. Nós estamos demonstrando o quê? Que a gente não se ama, né? E principalmente não ama a Deus, porque a gente não está querendo amar o irmão, a gente está querendo julgar. A gente está basicamente como Herodes, ou ela do irmão, mas não é como... esqueci o nome do governador que lavou as mãos na morte de Jesus. Pilatos. Isso, Pilatos. A gente está que nem ele, lavando as mãos em relação ao irmão. A
A gente não pode fazer isso. A gente tem que, como Cristo, tentar de toda maneira trazer aquela pessoa para perto da gente. É o irmão da igreja, ele tem o conhecimento da gente. Certo, tem. Mas a gente tem que tentar pelo menos. Com o tempo, se não der certo, se ele não quiser, aí a gente faz o que a palavra de Deus fala. Bata seus pés, Deus pode, deixa ele para lá. Deixa que agora ele se entenda, né, com Deus. Porque se ele não quer aceitar as advertências da palavra de Deus, ele não quer aceitar a ajuda do irmão, não é você nem eu que vai mudar a opinião ou o pensamento dele, né? Vamos agora aqui para Hebreus, capítulo 10, 24. Hebreus 10, 24. Alguém pode ler, por favor? Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém. Glória a Deus. Na minha versão aqui, ela está assim: e consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Devemos apoiar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, da mesma maneira que Cristo fez quando estava na terra, e como faz através de sua palavra, de seus exemplos maravilhosos que nos deixou. Não devemos brigar, discutir ou até mesmo nos separar uns dos outros. Nosso inimigo é Satanás, e não um ao outro. Então nós devemos ter em mente que nós devemos fortalecer um ao outro aqui, para que a gente tenha um caráter quase igual ao de Cristo. A gente tem que pelo menos se aproximar das obras que Cristo fez. E uma das obras que ele mais enfatizou na palavra dele é: meu filho, ame seu irmão. Ame seu irmão. Ajude seu irmão, fortaleça ele. Você vê ele cair, ajude ele a levantar. Não é chutar, derrubar e terminar, cavar um buraco e jogar ele dentro, não, que nem fez os irmãos de Moisés, ou os irmãos de José. Nós devemos ter compaixão para com o irmão, devemos ajudá-los em tudo, da mesma maneira que Cristo veio aqui na terra e nos ajudou. Que eu falei aqui, o nosso inimigo é um só, é Satanás, e não o nosso irmão. Nós devemos ajudar o nosso irmão. Mas o inimigo usa muitos irmãos. Certo, mas a gente deve ajudá-lo da mesma maneira. Porque como é que ele vai enxergar o que é certo, como é que o irmão vai enxergar Cristo na gente se a gente só consegue julgar? Se a gente só consegue apontar o dedo? Então nós devemos ter pelo menos um pouco do amor que Cristo teve para conosco, para que o irmão veja que a gente está sendo verdadeiro com ele. E que as atitudes que às vezes ele toma, que machuca a gente, venha mexer na mente dele as nossas atitudes, para que ele venha ser transformado através de nós. Né? Vamos lá para Romanos agora. 12. Capítulo 12, 16. Amém? Diz assim: vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Veja que forte essa declaração de Paulo aqui, né? Eu creio que tenha sido Paulo que escreveu. Não confie nas presunções de suas próprias habilidades e entendimento. Não queira ser superior ao seu irmão, pois você não é, e não se recuse a dar ouvidos aos conselhos de seus irmãos. Muitas vezes a gente gosta de dar conselho, né, às pessoas, mas muitas das vezes também a gente não gosta de receber conselho. Porque às vezes esse conselho ele vem como se fosse uma bronca, uma advertência. Quem é que gosta de advertência? Ninguém gosta, mas a palavra de Deus diz que a palavra dele toda é uma advertência para as nossas vidas.
A todo momento a gente lendo a Bíblia aqui, a gente está recebendo uma advertência de Deus. Por quê? Será que a gente está andando no caminho reto a todo momento? Será que a gente está fazendo o que Deus está pedindo a todo momento para a gente? Se a gente estivesse fazendo isso, para que a Bíblia? Para que ela serviria para nos advertir? Advertir de que se a gente estaria andando no caminho certo? Então a Bíblia em si ela é toda uma advertência para o cristão. E também para nos ajudar a andar no caminho corretamente, no caminho de Deus corretamente, para a gente aprender a viver melhor, viver da maneira correta. E a gente não deve confiar jamais nos nossos próprios pensamentos, que às vezes a gente acha que, mesmo que seja uma coisa boa que a gente esteja fazendo ali naquele momento, mas será que é o que Deus quer que a gente faça? A gente vai acabar fazendo o que Saul fez, né? Deus pede para destruir a cidade lá, e destruir tudo, matar o rei e destruir tudo. E Saul faz o quê? Deixa a vida do rei, livra o rei da morte e ainda traz com ele os animais, os melhores animais e alguns pertences, né? Ouro, prata, essas coisas. E quando Samuel chega lá que vê aquilo tudo, briga com ele, vamos dizer assim. Por que não atendeu ao Senhor? Mesmo que ele tivesse tido o melhor dos pensamentos ali, mas os animais eram para holocausto para Deus. Mas Deus mandou matar, foi aquilo que Deus pediu para ele fazer, deixar os animais vivos e deixar o rei vivo. Então o próprio Samuel foi lá e fez o trabalho que era para ele ter feito, né? E a partir daquele momento, Deus fez o quê? Tirou o reinado dele, né? de Saul, e entregou nas mãos de uma pessoa pequena chamada Davi. Então nós devemos ter sempre em mente que nem tudo que a gente pensa que é certo vai agradar a Deus, porque não é o que Deus quer que a gente faça. 1 João, capítulo 4, verso 11. Amém? Amém. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Você vê, a Bíblia ela enfatiza muito a importância da gente se preocupar com o irmão a todo momento, né? Para a gente se preocupar uns com os outros, ajudar uns aos outros, amar uns aos outros. Deus ele sempre enfatiza muito isso na Bíblia, né? E se Deus nos ama, se Deus nos ama mesmo sendo nós inferiores e indignos, devemos amar aqueles que estão no mesmo nível que nós. Será que o irmão é melhor do que o outro? Se eu for melhor que você em alguma coisa, você é melhor que eu em outra. Se eu souber fazer uma coisa que você não saiba, você sempre vai saber fazer uma coisa que eu também não saiba. E aí? Não é que você é melhor que eu e eu sou melhor que você. Nós devemos nos enxergar no mesmo nível. Todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós somos pecadores e já nascemos assim. Todos nós temos pecados. Então não tem para que todos nós vamos para o mesmo lugar. Se entenda, quando a gente descansa, nosso corpo vai para o mesmo lugar, o fôlego de vida vai para o mesmo lugar. Então, onde é que nós devemos, de onde foi que tiramos essa ideia de que eu sou melhor do que o irmão? Nós devemos sempre ter em mente isso. Nós não somos melhores em nada, de ninguém. Pois o que eu sei fazer de bom, o irmão sabe fazer de bom em outra coisa também. Às vezes o irmão sabe fazer até o que eu sei fazer e melhor, né? Então a gente nunca deve julgar o outro irmão pensando que ele é melhor do que eu ou eu sou melhor do que ele. Deixa eu ver como é que eu parei. Nós, como filhos de Deus, devemos imitar o exemplo infinitamente amigável do nosso Pai comum e amarmos uns aos outros com carinho. O amor de Deus, o Pai, e o amor de Deus, o Filho, é proposto à nossa imitação. Devemos a todo momento estar imitando o amor que Cristo
nos deu como exemplo aqui na terra. O amor que Deus tem por nós aqui, né? Entregando o seu único filho para morrer por nós. Que amor, né? Eu creio que um pai ou uma mãe daria a sua vida pelo seu filho aqui. Daria ou não daria? Mas imagine você dar o seu filho para morrer por uma pessoa que você nem conhece, que você nunca viu, ou por uma pessoa que é um assassino. Um assassino de criança, pior ainda. Me diga, será que vocês teriam a capacidade de entregar o seu filho para morrer por uma pessoa dessa? Mas Deus teve a capacidade de fazer isso, né? Porque Ele nos ama e o amor dele é infinito por nós. Vamos voltar um pouquinho agora lá para Romanos novamente, Romanos 16. Versículo 17. Amém? 17. Amém. Rogo-vos, queridos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Nós vemos aqui também que Deus ele pede para que a gente se afaste daquelas pessoas que tentam nos atrasar. Ah, mas é um irmão. Tente pelo menos mudar o pensamento dele. Se não mudar, se você não conseguir, se afaste. Se afaste porque se você não mudar ele vai mudar você. E em Provérbios fala que se a gente não tiver cuidado, a gente acaba copiando o inimigo. A gente acaba copiando o ímpio nas suas atitudes. Por isso que Deus enfatiza, não ande na roda dos escarnecedores. Ele fala isso para que a gente tenha cuidado com as atitudes deles. Pois o ímpio, ele é uma pessoa, vamos dizer assim, falsa. Ele diz que é seu amigo e tudo, mas por trás de você, ele mete a bomba, né? Devemos ter cuidado e prestar muita atenção naqueles que causam divisões entre os irmãos, os que gostam de escândalos, os que vivem em desacordo com nossas doutrinas. Devemos nos afastar deles, se não conseguirmos fazê-lo mudar de ideia e pensamento. Essa foi a meditação de hoje. Amém. Oh, perdão, falta um pouquinho aqui. Vamos lá para 1 Coríntios, é o último verso. Vamos lá para 1. Aí do lado, né? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros nos que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Nós vemos aqui de novo Cristo enfatizando para que a gente tenha os mesmos pensamentos, que na nossa mente venha somente o mesmo pensamento, de amar um ao outro, de ajudarmos as pessoas, de termos o amor fraternal na mesma frequência e na mesma força que Cristo teve conosco, né? Os membros da Igreja de Deus devem trabalhar para ter a mesma mente e falar a mesma coisa, a fim de evitar divisões que sempre atrapalham a obra de Deus. Hoje em dia, nossas ideias e pensamentos não coincidem, não se unem. Também por esse motivo, há tanta desunião entre o povo de Deus. Geralmente, o ser humano ele tem ideias diferentes, né, em relação a todos os assuntos. Falando sobre o amor, eu posso ter uma linha de pensamento, vocês podem ter outra muito diferente da minha. Minha esposa estaria, ela sabe muito bem disso. A minha linha de raciocínio é bem diferente em relação a todos os tipos de assuntos. Mas, em relação à palavra de Deus, eu tento coincidir o mais perto possível do irmão.
Porque nós devemos ter sempre a mesma linha de pensamento, nós devemos pensar sempre na mesma coisa, para que a nossa doutrina seja a mesma. Se não coincidir, meu Deus do céu, misericórdia, se ajoelhe, ore e peça direção a Deus. A melhor maneira de demonstrarmos nossa intimidade com Deus é na comunhão com os irmãos. 1 João, capítulo 1, verso 7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De certa forma, estar fora da comunhão é estar distante da presença do Senhor. Em João 17:21, Jesus pede ao Pai que os irmãos sejam um, assim como Ele é um com o Pai. E diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, o Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo somente crerá em Jesus se vivermos uma vida de comunhão e unidade. A comunhão ganha mais gente para o reino de Deus. Jesus disse que seríamos reconhecidos como seus discípulos se tivermos amor um pelos outros. Como é que a gente vai demonstrar para essas pessoas aí que Cristo anda em nossas vidas? Refletindo Cristo, né? Para elas, através de nossos atos, nossas atitudes e nossa comunhão com os irmãos. Amém, né? Amém. Vamos fazer uma breve oração para a gente finalizar. Oremos. Maravilhoso, eterno Pai, que habita nos mais altos céus. Senhor, muito obrigado pelas palavras ministradas aqui, neste fim de tarde, neste fim de sábado. Obrigado, Senhor, pela Tua presença e pela Tua misericórdia para conosco. Nos ajuda, Pai, a amar uns aos outros, assim como Teu Filho e o Senhor nos amam. Permanece conosco, nos ajudando, nos encaminhando, Pai, neste caminho ardoroso que é a vida. Mas temos consciência que no momento certo, na hora certa, o Teu Filho voltará e nos levará com Ele para vivermos a eternidade juntos. Perdoa, Pai, as nossas falhas e os nossos pecados. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.